Não adianta dizermos que somos cristãos e a gente não converteu o bolso, né? Converter o bolso não significa que você tem que se sentir constrangido em ofertar. Não, ao contrário. Quando nós convertemos o bolso, nós entendemos qual é o propósito de ofertarmos, de contribuirmos. Nós entendemos, é claro, sem dúvida, que Deus não precisa de dinheiro. Ele é o dono de todas as coisas. E às vezes as pessoas acham que isso é uma desculpa para não contribuir, não é? Para não ter diante de Deus um propósito. Deus, eu estou vivendo um momento da minha vida que eu não tenho condições de entregar 10%, porque na verdade a Bíblia não diz que é 10%. A Bíblia diz para nós no Novo Testamento que tudo que nós temos é de Deus. 10% é só um parâmetro para a gente começar a ofertar, não é? Então eu costumo dizer que se todos tivessem consciência, e que eles colocassem no coração que o mínimo que devemos ofertar ao Senhor é os 10%, a igreja faria muito mais do que ela faz hoje. E estou dizendo aqui, não estou falando da igreja lá fora, não estou falando da nossa comunidade. Se nós tivéssemos coragem, fé e amor pela obra, a gente não ficaria segurando nas mãos aquilo que não é nosso, aquilo que pertence a Deus. Ah, mas eu preciso pensar porque eu tenho planos para tal coisa, e por isso, por enquanto, eu não posso dar mais do que eu tenho contribuído. Não posso. Sabe, irmãos, ofertar é uma atitude de fé. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que dar o que elas não têm, nunca. Se você não tem, você não é obrigado, né? Existem algumas igrejas que eles dão um jeitinho, tá? Ah, você não tem, mas vê lá, você tem uma casa, você tem um carro, você tem uma joia, você tem um negócio, dá um jeito. Não. Você não pode ofertar daquilo que sobra, não é isso, né? Não é da sobra que nós damos para Deus. E eu sei que alguns irmãos vão falar depois assim, mas você falou demais na oferta. Irmãos, às vezes eu preciso falar, às vezes é necessário falar. Eu não falo sempre, mas às vezes, se o Espírito Santo move meu coração, eu vou falar mesmo. Não tenho esse costume, mas eu vou falar. Então, não dê para Deus da sobra, porque Deus não precisa mendigar, e nem a igreja precisa mendigar. Mas faço uma pergunta para você mesmo, no teu coração: se a obra de Deus dependesse da tua oferta, como é que ela estaria? Veja bem, se a obra de Deus dependesse de você para continuar, o que seria da obra de Deus? Então, é uma questão de a gente colocar o coração diante de Deus e falar: Deus, tudo que eu tenho é teu. E irmãos, eu quero dizer para você uma coisa, é o Espírito Santo que está mandando eu falar essas coisas. Eu tenho essa nítida impressão que é o Espírito Santo que está mandando eu falar. Então, que a gente pare, porque nós temos muita coisa para fazer pela obra de Deus, irmãos. Eu não sei se Jesus está às portas, eu não sei, né? Tem gente dizendo, Jesus está voltando, né? Os sinais estão aí, mas eu ouço essas coisas assim, desde que eu me converti, há mais de 40 anos atrás, que Jesus está às portas, né? Mas eu não tenho a preocupação se Jesus está às portas ou não, porque eu sei que Ele tem me dado graça e força, e eu sei que o dia que Ele estiver voltando, eu subirei com Ele, estarei com Ele.
Então, a gente não tem que ficar com essa coisa de até colocar medo nas pessoas para elas fazerem as coisas, para elas atuarem se você vai atuar na obra de Deus por medo, não faça. Se você vai fazer alguma coisa pela obra de Deus porque você se sentiu constrangido, por causa das coisas que eu estou falando aqui, não faça. Mas se você sentiu que o Espírito Santo falou no teu coração, a partir de agora, ore a Deus sobre a questão financeira da tua vida, para que Ele te dê direção e orientação. Amém? Nós vamos orar, vamos clamar a Deus. Eu vou pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, para que Deus esteja levando cura e libertação, e que o Senhor faça grandes coisas na vida desta igreja, em nome de Jesus. Pai Santo, eu louvo o teu nome, Pai, porque o teu Espírito está presente neste lugar. O teu Espírito está falando no nosso coração através dos louvores e também através deste momento em que a tua palavra é ministrada. E depois, daqui a pouco, enquanto estaremos ouvindo a ministração da mensagem que o teu Espírito tem para o nosso coração, Pai, eu quero abençoar cada um que está aqui, cada um que está em sua casa, e quero abençoar aqueles que irão ainda um dia assistir, ouvir este momento da tua palavra. Quero pedir, Senhor, visita agora cada vida, levando libertação, cura, levando ao coração de cada um dos meus irmãos aquilo que eles precisam e não aquilo que eles acham que precisam. Que o Senhor esteja levando cura para todos aqueles que estão vivendo momentos difíceis de enfermidade. Muitas enfermidades não têm cura para os homens, mas para o Senhor tem. O Senhor é poderoso. O Senhor pode tocar na vida do Marcos, o Senhor pode tocar na vida do Eduardo, meu cunhado, do Alberto. O Senhor pode tocar, Senhor, na vida de muitos que estão enfrentando enfermidades, que tem, Senhor, tirado deles o vigor. Que o Senhor devolva o vigor, devolva a vida, restaure esses corpos em nome de Jesus, ó Senhor. Que se há alguém doente aqui, que o Senhor toque agora estas vidas. Pai, Tu és o médico dos médicos, e o Senhor pode fazer isto agora, no nome de Jesus. E nós ofertamos com alegria no nosso coração. Amém e amém. Vamos ofertar, por favor. Obrigado. Amém. Vamos louvar o Senhor. Romperia, liberta seria, se então somente enxergasse as minhas mãos para ela estendida, para hoje atuar. Se arrependida, contrita e confiante, de coração desejoso, voltasse pra mim, honrarei a sua assembleia. Em seu ajuntamento eu caminharei, acharei
crê no meu sangue entra com ousadia, me oferece incenso de suave odor. Quem crê no meu sangue entra com ousadia, me oferece incenso de suave odor. Honrarei a sua assembleia e em seu ajuntamento eu caminharei, acharei descanso e propósito e causas perdidas solucionarei. Se a minha igreja soubesse quem sou, me pediria água, eu lhe daria. Se a minha igreja cresce em quem sou, grilhões romperia, liberta seria, se então somente enxergasse minhas mãos para ela estendida, para hoje atuar, se arrependida, contrita e confiante, de coração desejoso, voltasse pra mim. Honrarei a tua assembleia e em seu ajuntamento eu caminharei, acharei descanso e propósito e causas perdidas solucionarei. Honrarei a sua assembleia em seu ajuntamento eu caminharei, acharei descanso e propósito e causas perdidas solucionarei. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Eu pedi para que o Guilherme cantasse de novo. Primeiro porque essa música é maravilhosa, né? Uma música que eu aprendi há muitos anos atrás e o Guilherme achou que era só ele que conhecia. Com o Roberto Walker, eu me lembro dele cantando.
nos nossos encontros lá em Montemor, e aquilo quebrantava e acendia a chama do coração da gente, né? Que este cântico seja um cântico profético na vida da igreja, seja um cântico profético na minha vida e na tua vida. E Guilherme, prepara, porque a gente vai fazer um jeito aí de todos os cantores e instrumentistas, a gente cantar com a igreja mais vezes, viu? Amém. Irmãos queridos, nós vamos agora apresentar aqui uma criança, o Estevão, e eu queria chamar aqui os pais, e o Ademar, que é o vovô, um dos, né, avós, vem aqui, e um dia de alegria, mais uma vez, vamos ter o Ademar aqui. Ademar está ficando craque em apresentar criança, e hoje... Chama quem você quiser para estar aqui junto com. Obrigado. Dá o som aí do microfone para ele. Som. Aê. Obrigado. Vocês não vão começar a trapacear eu que nem foi da última vez aqui, né? Espero que vocês não me trapaceiem mais. Eu gostaria de chamar o Sr. João aqui. Sr. João, faça o favor, sobe aqui. Michele, faça o favor, venha cá. Érica, faça o favor, sobe aqui. Né? Esse aqui são as figurinhas, o Pitico e o Pititico. Né? Sr. João, vem aqui, vem mais para cá. Vai para lá vocês dois. Amor, cuidado com essa caixa aqui, que da última vez ela tentou me derrubar. Fica aqui, Sr. João, fica aqui, pode ficar aqui. Aqui, pode ficar aqui. Não, agora não. Fica aí com seu pai. Depois eu te pego. Bom, nós, como todos nós sabemos, nós não temos o costume de batizar crianças, né, com essa idade, porque nós entendemos que o Estevão é uma criança que nasceu gerada através de um pecado lá de Adão e Eva, que entrou na raça humana, na nossa humanidade, mas ela é uma criança pura, né, vai ter que ser trabalhada, moldada, lapidada, e com a graça de Deus, juntos, nós vamos fazer esse processo de ajudar o Estevão a caminhar nos caminhos de Deus. E eu gostaria de contar com todos os irmãos para ajudar o Anthony e a Camila. Né? Deixa eu pegar essa coisa mais fofa aqui. Segura aí, Tonhão. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos para que estendessem as mãos para cá. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos. Temos o coração alegre, Pai, de podermos estar aqui nesta manhã, na Tua presença. Principalmente, Pai, o meu coração se alegra, se enche de alegria por poder estar aqui, colocando diante de Ti a vida do Estevão, Senhor, essa criança tão linda, esse presente que o Senhor nos deu. Que o Senhor esteja capacitando o Anthony e a Camila a ensinar o Estevão a andar nos Teus caminhos, nos Seus estatutos, Pai. E que o Estevão não cresça somente, Deus, em tamanho, estatura, mas sim num relacionamento profundo de intimidade contigo. Que o Teu Espírito guie os seus passos, ensine-o a Deus a andar nos Teus caminhos. E que o Estevão, Pai, seja um diferencial nesse tempo, Pai. Que ele faça a diferença nesse mundo, que ele seja cheio do Teu Espírito, ó Deus. E que o Senhor o fortaleça, que o Senhor guie e que o Senhor dê força, Pai, para que ele não se desvie dos Teus caminhos quando ele chegar na idade, Pai, de poder escolher, Pai. Ajuda-nos, ajuda o Antônio e a Camila, dá sabedoria, capacita-os, ó Deus, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, Pai, para poder ensinar o Estevão a andar nos Teus caminhos, a corrigir o Estevão, Pai, quando o pecado chegar diante dele, ó Deus, se apresentar diante dele. Que o Senhor ajude, Pai, use de graça e amor sobre a vida do Antônio e da Camila, Senhor,
e fortalece-os, Deus, para ensinar os teus filhos a andar nos teus caminhos e seguir os teus estatutos, Pai. Eu te agradeço, Deus, porque eu tenho o privilégio de segurar esta geração, Senhor, o filho dos meus filhos em meus braços, Deus, e poder estar aqui diante desta comunidade tão maravilhosa, Pai, que tem nos ajudado, que tem nos acompanhado e quem tem nos fortalecido nessa jornada com Sim, Cristo, Pai. Pai. Ajuda-nos, abençoa cada familiares, ó Pai, ajuda, Senhor, fortalece o seu João com a dona Eva, Senhor, que eles possam ser auxiliadores, Pai, na vida do Antônio e da Camila. Ajuda a Érica, dá sabedoria, Senhor, e fortalece, a Deus, para que ela possa ajudar o Antônio e a Camila também, ó Deus, a instruir, a ensinar os seus netinhos, ó Deus. Ajuda a minha vida, a vida da Michele, Senhor, para podermos sermos canal de bênção na vida dos nossos netos, ó Deus, e que essa geração, Pai, no momento oportuno, venha fazer a diferença nesta terra, Pai. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te agradeço e abençoo esta geração, Pai. Amém. 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 Obrigado. Fala bom dia aí. Pode ser. Eu tenho que colocar em cima, porque se colocar embaixo, vocês vão ver a trovoada que está acontecendo. Vamos fazer a foto oficial da família Diz que aqui? é filho do Anthony, né? Eu vou sair daqui, tá? Antônio, você está fazendo bagunça aí, Antônio. Você tá... Pronto. Aê. Amém. Glória a Deus. Irmãos queridos, deixa eu só avisar aqui. Hoje à noite eu vou ministrar lá na igreja presbiteriana Maranata. O pastor Gelson, meu amigo, está de férias. Conversou comigo essa semana que passou e pediu para eu ministrar. E aproveitar também e dizer para vocês que na semana que vem, no sábado e no domingo, o Maurão e os seus bonecos estarão na Maranata. Tá? Então, quem conhece, eu gosto demais do Maurão, né, e até vou ver se eu consigo acertar para a gente agendar ele para vir aqui, né? Vamos ver se a gente consegue. Mas ele vai estar lá sábado, dia 15, na EBF, Escola Bíblica de Férias, das 3 da tarde às 5:30 da tarde. E no domingo, ele vai estar às 9:30 da manhã e às 7 da noite, tá bom? Então, eu vou mandar isso daqui depois lá na comunidade, com os horários e tudo direitinho. Mas se você puder levar o teu filho, se você puder chamar assim a criança do vizinho e falar assim, ó, vai ter um evento com criança. Olha, o Maurão é sensacional. É assim, tem um chamado, uma vocação. Ó, não está aparecendo nada aqui na TV, tá? Para mim. Vale a pena, vale a pena. Eu conheço o Maurão desde a igreja da Lapa e Beck, né, na época que eu frequentei lá, o Maurão já ministrava, então vale a pena, tá bom? Outra coisa, agosto teremos o jantar dos casais, dia 12, Ademar. Dia 12 de agosto, então conversa com o Ademar e com a Michele. Tem mais alguém organizando junto com vocês ou não? Ou só você? Gisele e Alexandre.
Eles também, o Gisele Alexandre organiza tudo, né? Aliás, ajuda aí queria assim agradecer Gia Alexandre, Silvana e Rafa, e desculpe se faltar alguém, mas o que vocês fizeram aqui com os adolescentes e os jovens, né, e os jovens que se envolveram, o Mateus que está aí, né, ajudando esses adolescentes e caminhando com eles. Eles estiveram aqui de sexta para sábado num acampa dentro, e eu louvo a Deus por esses jovens e o que Deus tem feito no meio deles, né? Tá bom? Esses eram os recados. Terça-feira sempre, não se esqueçam da reunião de oração, ok? Às 8, venham orar com a gente. Tá, festa julina dia 22, lá no Laguna, ok? Então também conversem com a Sandra. Sandra, eu sei que está. Valéria? A Vera, quem mais? A Vera também? Bom, tudo bem. Acho que nem ela estava sabendo dessa. Então, conversem aí e se acertem, tá bom? A partir de setembro, a Sandra, que também não para, né? Às vezes a gente tem que falar, para, Sandra, porque a Sandra Cândido, ela vai estar ministrando um curso sobre finanças para mulheres. É o tesouro, né? O tesouro, setembro. Mulheres. Então, mulheres, eu acho uma área das mais importantes da vida financeira. Saber administrar, saber lidar, né? Porque veja bem, é aquela questão da formiga e da cigarra, né? Que uma fica lá e não faz nada e descansa enquanto as coisas estão a todo vapor, está tudo bem, e vai, gasta e faz. Na hora em que a crise chega, não tem reserva, não sabe o que fazer. Então, aprender sobre a vida financeira é algo importantíssimo, porque nos livra de muitas crises. Tá bom? Então procura a Sandra em setembro, se eu não me engano, é um curso de 7 semanas, né, Sandra? Estou com uma memória boa para algumas coisas, então vale a pena, tá bom? Vamos orar e vamos compartilhar a palavra de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero agora abençoar a tua igreja com a palavra do Senhor, que tem sido o nosso sustento, a nossa alegria, a nossa paz. Santifica este momento e unge minha vida, para que o teu povo saia daqui edificado e abençoado no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Tiago, carta de Tiago, lá no final do Novo Testamento, e capítulo 1, verso 1 em diante. Eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema: problemas. Todo mundo tem. Problemas. Todo mundo tem. Vamos ler? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará
como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Amém. Problemas, todo mundo tem, todo mundo tem. Os problemas não são uma fantasia, os problemas são um fato. Seu primeiro problema surgiu quando você estava num berço. A partir do momento em que você nasce, a partir do momento em que nós nascemos, os problemas surgem. Né? A primeira coisa que uma criança passa é o seguinte: ela precisa chamar a atenção dos pais. Então, para fazer isso, ela tem que arrumar alguma estratégia para que os pais deem atenção para ela. E a estratégia da criança qual é? Né, Camila? Choro, chora. Mas enfim, esse é o menor dos problemas, mas vamos dizer assim, também é um problema. Mas quanto mais nós crescemos, mais difíceis se tornam os problemas. Praticamente, nós vivemos o tempo inteiro tentando lidar com os problemas e mudar as circunstâncias para que os problemas não nos afetem tanto. Porém, claro, sem dúvida, o tempo passa, nós crescemos, sobrevivemos a muitos momentos e anos, às vezes humilhantes. Os problemas horríveis da adolescência, para muitos agora, são problemas passados. Para você, adolescente, ainda você vai enfrentá-los e tem que enfrentar, né? Por exemplo, a carteira de motorista, né? Tirar a carteira de motorista, muitos ainda estão sonhando com isso, outros ainda vão passar por esse momento, mas enfim, são coisas, a batalha monumental em ganhar a confiança e o respeito das pessoas, tudo isso tem a ver com os problemas que nós atravessamos. Mas enfim, chegamos à idade adulta, vivemos tudo o que vivemos, e se nós realmente aprendemos, nós vamos descobrir e vamos entender que os problemas estão aqui para ficar. Nossa, pastor, que mensagem! Você já entender o porquê, né, que cheguei nessa conclusão, e eu acredito que na prática, ainda que você não tenha consciência disso, também você chegou a essa conclusão. Os problemas chegaram para ficar. Os problemas não apenas estão aqui para ficar, mas eles tentam atualizar-se, não é? Eles tentam atualizar-se, e isso o habilita, você que é jovem ainda, a lembrar aos mais velhos o fato de que eles não tinham os problemas que você tem hoje, as complicações destes dias tecnológicos, né? Ó, você vê, a tecnologia é uma coisa maravilhosa, mas você vê que de vez em quando eu saio correndo para lá e para cá, durante o louvor aí, é porque a tecnologia está dando problema. Hoje mesmo deu um probleminha aí, a gente corre atrás, para lá e para cá, né? Então, a verdade é que os problemas vêm sob medida e expressos em diferentes terminologias para cada geração. Mas basicamente são os mesmos velhos problemas, os mesmos. Isso seria uma coisa muito desencorajadora, exceto pelo fato de que Deus sabia dessa era tecnológica que estava por vir, Deus sabia de todos os problemas que nós enfrentaríamos, Ele não se enganou em nada, Ele conhecia você, meu irmão, antes de você ter nascido, e cada gene e cada cromossomo que ia fazer de você uma pessoa única, uma pessoa num sentido
positivo, de certa forma complexa, e conhecia exatamente suas proporções. Também sabia quais seriam os problemas, e ele conta com a sua inteligência para reconhecer o fato de que não importa como se apresentem os problemas, ou a época em que você vive, eles são basicamente os mesmos velhos pernilongos zumbindo no ouvido e impedindo-nos, tentando nos impedir de chegar a um crescimento. Então, por isso, nós precisamos tomar cuidado com esta questão do problema. Os problemas são um fato. E como é que eu os enfrento? Como enfrentar os problemas do dia a dia? Com esta grande verdade, ou esse fato que para muitos é aborrecedor, depende de como nos sentimos. Vamos pensar aqui nesse texto de Tiago. E eu vou conversar com vocês neste texto, citando uma outra versão que vai nos ajudar a entender melhor onde Tiago queria chegar. Basicamente, para você entender, essa carta de Tiago, ele está tentando levar aqueles judeus da dispersão à maturidade. Porque Tiago entendeu que eles estavam vivendo uma vida superficial, que eles eram imaturos. E esse é um dos grandes problemas que as igrejas enfrentam, os crentes imaturos. Que não sabem lidar com a vida, que não sabem lidar com os problemas, que não sabem lidar com as complexidades da vida, porque são fatos, não são fantasias, e nós precisamos, como cristãos, enfrentar esses problemas, sim, mas como enfrentá-los? Tiago começa assim na outra versão, no versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações às 12 tribos dispersas. Olha, ele começa com uma conversinha aqui, com algumas preliminares, mas ele logo em seguida, no segundo versículo, Tiago lança uma granada. Ele podia ser um pouquinho mais cuidadoso e de repente começar a fazer alguns elogios para a igreja. Não, mas logo no segundo versículo ele já manda uma granada daquelas, quando ele diz assim: quando todos os tipos de aflições e provações passarem por suas vidas, meus irmãos, não os tratem como intrusos, mas recebam-nos como amigos. Olha, é um pedido bastante complicado. Realmente, Tiago lança uma granada na mão daqueles judeus da dispersão. Quer dizer, é um golpe atordoante. E talvez você diga, é claro, na verdade Deus não quis dizer isso, receber os problemas, receber as provações como amigos e não como intrusos. Mas se você for uma pessoa razoável, talvez queira dar a Deus o benefício da dúvida e procurar o mesmo versículo aqui na nossa edição revista e atualizada, que talvez o tradutor moderno ele tenha cometido um erro, que é essa versão que eu acabei de ler, mas lá encontram-se as seguintes palavras, aí na tua Bíblia, que a maioria de nós usa atualizada: tende por motivo de toda alegria. Olha, passar por provações, experimentar provações. Então eu acho que é suficiente para entendermos que Tiago estava querendo dizer exatamente isso. Tiago estava falando aqui sobre os problemas de fora. A palavra provações, neste caso, quer dizer testes. Testes. Como filhos de Deus, precisamos ser testados.
Vejam bem, quando Deus guiou os israelitas para a terra prometida, o que ele fez? Ele não removeu os animais selvagens que estavam lá, mas ele deixou os animais e deixou também alguns inimigos. Ele não tirou tudo. Assim, os israelitas eles puderam ser testados na luta contra eles. Assim, neste verso, os problemas que ele aponta, que Tiago aponta, não são problemas que era culpa dos judeus, dos crentes, assim como os problemas que muitas vezes apontamos e verificamos nas nossas vidas, não são culpa nossa. Muitos deles, é claro que a gente tem que levar em consideração que às vezes a gente gosta de arrumar problema, não é? Mas a grande maioria dos problemas que nós temos, irmãos, não fomos nós que arranjamos, não fomos nós, porque ninguém gosta de falar problema, vem sobre a minha vida, não é verdade? Eles aparecem inesperadamente e enchem às vezes a gente de desespero, ou nos deixam aborrecidos, desamparados, e às vezes até com raiva, não é? Por exemplo, como é que nós podemos evitar pais alcoólatras? Como que nós podemos evitar uma doença que de repente nos deixa mutilados? Ou a traição de um amigo? Ou o acidente de carro que não foi culpa sua? O desemprego? As pessoas que não são crentes e que não o entendem, e pior ainda, as pessoas que são crentes e não te entendem. Pastor, então, ele é craque nisso, né? Quer dizer, são problemas que você não busca, mas na verdade, a Bíblia diz, tende por motivo de toda alegria. Parece que Deus é um bicho papão, afinal de contas, né? Mas, espere, leia de novo. Não diz que tudo é alegria. Porque seria uma incoerência. Não. Ou que a felicidade são os problemas. Dizer isto seria fraudulento. Alguns crentes mal orientados que nos dizem que no momento em que aceitamos a Cristo, a vida vai melhorar, tudo vai dar certo, e que daí para frente você não precisa se preocupar com nada, não é? Eles estão plantando desilusões no coração das pessoas, e por isso tem tanta gente frustrada na igreja, porque recebem promessas, fazem promessas para essas pessoas, como se a partir do momento que Jesus entra na vida deles, as coisas começarão a melhorar. Às vezes melhora e às vezes não. Eu posso falar assim que eu conheço gente que a vida melhorou muito, e conheço gente que a vida piorou. Sim. Piorou. Dá para entender? Não conseguimos entender. Os problemas não são a felicidade. E os problemas não são pura alegria. E o verso não diz isso. O versículo que nós vemos não diz isso. Ele diz, receba-os como amigos. E na versão atualizada, tende por motivo de toda a alegria. Isso não parece muito melhor não, né? Você lê isso e fala, parece que entendemos o verso direitinho e depois ele se torna complexo de novo. Verdade. Receba-os como amigos. Motivo de alegria, em nome do bom senso. Por quê? Deve haver uma razão. E há. Aí você se pergunta, mas o que eu tenho a ver com isso? Na verdade não é uma pergunta muito educada, e quanto mais se é cristão, se é que nós estamos crescendo, somos menos inclinados a fazê-la. Porque o crente maduro não vai fazer esse tipo de pergunta. O crente maduro, ele entende, ele compreende, ele sabe lidar
com as situações que a vida impõe. Mas a verdade da história é que há algo que você tem a ver. Com Deus sempre há. Quando Deus lhe diz para ser feliz e ter motivo de toda alegria, Ele está dizendo para você o seguinte, para olhá-lo do lado positivo. O problema infeliz simplesmente poderia ser transformado em lucro. O problema poderia ser, ou os problemas poderiam ser na vida de muitas pessoas, bênção. Que isso, pastor? Problema ser bênção? E aquele que lucra poderia simplesmente ser você. Por isso nós lemos, entendam, na outra versão, que então não precisa olhar na tua Bíblia que você não vai pegar. Entendam que eles vêm para testar sua fé e produzir em você mais paciência. Olha, mais paciência. Assim, o atributo que faz um campeão qual é? No esporte, no futebol, para não dizer na vida, né? Mas é a paciência. É a paciência. Né? O atleta, ele sempre vai em frente, às vezes mesmo com todas as indicações, sejam de que ele está liquidado, ele simplesmente não desiste. Ele permanece firme, admitindo-se de que todos não somos campeões, nem todos somos campeões, mas pelo menos a maioria de nós aqui é esforçada. Está tentando viver a vida, né? Está lutando, mas qualquer um que já tenha feito uma série de exercícios físicos e tenha ido até o fim, conhece o empecilho do desânimo. Sabe o que é, não é? As cãibras, os músculos doloridos rogando para que você desista, até que se você não parar, eles param. Né? Eles podem te parar. É o bastante, gritam. Depois de 20, 25 vezes, aquela perna simplesmente não levanta mais. Você não consegue levantar mais. Não é? Mas você se exercita todas as manhãs. Se você fizer isso, claro. Decidido aqui, um dia desses, e aí acontece. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 50. De repente você vê que você consegue e você não sente mais dor nenhuma. Não é isso que acontece? Atividade física não é assim. No início a dor vem, né? Você sofre, né? É complicado. Você vai lá e não vou mais, mas de repente você consegue, você dobra a quantidade de atividades que você fazia sem nenhum problema. Por que esse pulo repentino? Como que isso acontece? Pesquisas médicas dizem que toda uma rede de vasos sanguíneos que alimentam aqueles músculos se desenvolve para cuidar da demanda extra. E quando finalmente se abre para a operação, abre-se não apenas um vaso por vez, mas toda a rede ao mesmo tempo, como uma estrada conduzindo você para o interior, e você vai entrando, né, e adentrando por todas aquelas estradas, e assim o que acontece é que enquanto você lutava e sentia dor, na verdade os seus músculos estavam sendo trabalhados. E aquela dor que você sentia, de repente você percebe um sinal de aparente progresso. Você está se desenvolvendo através de um processo, sem saber. Muitas vezes sem perceber, como diz, de repente você não estou mais sentindo dor. Fazer atividade física é um prazer, né? Os hormônios começam a agir no teu corpo, né? Alguns hormônios, e de repente os hormônios do prazer, e você faz atividade física sem nenhum problema. Mas olha que coisa interessante. Olha o que diz o versículo 4 na versão aqui. Mas deixe o
processo continuar até que esta paciência se desenvolva completamente. E descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, com um tipo certo de independência. Então, meu irmão, quando você está passando por tribulações, quando você está passando por dificuldades, quando você está passando por certas situações, na verdade, você está passando por um processo, como cristão. Porque o não cristão, ele vai passar por esse processo e ele vai se desesperar e ele não vai conseguir sair deste processo em que ele está atravessando. Mas o cristão não, ele entende que ele está desenvolvendo, Deus está desenvolvendo um caráter maduro nele. Só que tem gente que vive 20, 30 anos com o Evangelho, com Cristo, ele passa por isso, ele passa por aquilo, e ele nunca aprende. Por quê? Deus está a fim de quê? Nisso tudo que algumas vezes passamos, Ele está testando a sua resistência, sua paciência. Não há dúvida, sabe a palavra tão usada hoje pelos psicólogos e às vezes até pelos médicos, mas principalmente pelos psicólogos, a palavra chamada resiliência. É aquela coisa da pessoa que aprende a viver com a pressão, a enfrentar as pressões da vida. Mas por quê? Qual a finalidade? O problema real aqui, meu irmão, é a minha fé, a sua fé. Por meio de seus problemas, sua paciência está sendo testada. Sua paciência está tendo uma chance de crescer. Mas é a sua fé que está sendo testada. Não há nada como um problema sob medida para colocar um pouco de peso na sinceridade da gente e mostrá-la como ela realmente é. Porque quando surgem os problemas, quando surgem as tribulações, quando surgem as lutas, quando surgem os momentos inesperados, quando surgem as circunstâncias que nós não planejamos, ali nós vamos mostrar realmente o que vai no nosso coração. Ali é que Deus vai mostrar para nós, não para brincar com a gente, para dizer, está vendo? Olha aí, ó. Não, mas para mostrar para a gente o seguinte, que nós precisamos dEle, que nós dependemos dEle, que a nossa fé precisa crescer, precisa amadurecer, que nós precisamos aprender a ganhar resistência diante de situações que a vida nos impõe, que nós não temos muitas vezes controle sobre as coisas que acontecem conosco. Grande parte das coisas que acontecem conosco, nós não temos controle. Então, Deus vem para testar a tua fé. Mas por quê? Será que Deus ainda não conhece a minha fé? Claro que Ele conhece, claro. Mas Ele quer que você a descubra. Ele quer que ela amadureça. Sua paciência está em proporção direta com a sua fé. As duas coisas crescem juntas e não separadas. Enquanto você está perseverando, resistindo, persistindo, novas redes, lembra do músculo? Novas redes inteiras de força, como os vasos sanguíneos estão se desenvolvendo encobertamente, e você está progredindo como um louco, sem saber o que está exatamente acontecendo. O processo total é doloroso. Seria tolice dizer que não, né? Dizer que viver a vida não tem dor é uma tolice. Então a dor está presente, mas você também não conseguiu estes músculos fracos embalando-se numa rede, né? Você não está flácido porque você sai todo dia correndo de manhã, né? Todo dia você vai lá na academia e faz um pouquinho lá de musculação. Você está flácido porque você negligenciou os teus músculos. Essa é a grande verdade. Então, meu irmão, a Bíblia nos ensina que Deus está criando resistência na nossa fé.
para que ela cresça. Depois, como diz Tiago, você terá um caráter firme, realmente maduro. Você não vai ser daqueles crentes que um dia está lá em cima, outra hora está lá embaixo, um dia está lá em cima, outra hora está lá embaixo, um dia está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Nunca consegue alcançar uma estabilidade na vida. Perde de repente o controle das coisas e toma decisões e faz coisas sem perguntar para Deus, não leva Deus em consideração. Por quê? Porque acha que pode conseguir com a sua própria força resolver coisas que só Deus estando no meio, só Deus estando ali presente, e Ele está, é que nós vamos conseguir vencer, porque vão existir algumas coisas que vão permanecer nas nossas vidas. Elas vão permanecer, e não é para o teu mal. Aí você diz assim, eu estou disposto, mas nada funciona. Talvez você diga, agora você me surpreendeu. Fé, não apenas eu tenho fé, pastor, do tamanho de um grão de mostarda, mas eu acho que eu tenho fé do tamanho de um alqueire de plantação de mostarda. Eu acredito em Deus realmente, eu acredito que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus. Eu já lhe pedi que Ele seja meu Senhor. Sou suficientemente realista para entender que a vida cristã não é ausente de problemas. Eu concordo com todo o conceito já falado, não me ressinto dele e nem estou lutando contra. Tanto quanto sei, minha fé está bem em meu coração, está disposto. Eu sei a quem eu estou servindo, mas os problemas machucam a ambos, a fé e o coração. Eles são grandes, eles são reais. Já tentei tudo o que sabia, mas parece que eu não sou capaz de assimilar. A resposta certa não sai. Acho que tenho a coragem. Onde é que eu consigo a técnica? Quer dizer, eu sei tudo sobre Jesus, eu posso falar dele e tudo que eu vivenciei. Claro, Deus sabia que você ia perguntar isso. E a resposta está na Bíblia, no próximo verso. Versículo 5, na outra versão, diz o seguinte: se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe, e Ele alegremente lhes dirá, pois Ele está pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem, e não se ofenderá com isso. Puxa vida, Tiago podia ter contado logo, falado logo de uma vez, mas ele estava desenvolvendo a ideia até chegar aqui. Devemos entender que os problemas são lucrativos, porque quando o problema aparece, a primeira coisa que se faz é gritar por socorro a Deus, não é? Apareceu o problema, as pessoas começam a orar. Elas estão lá, a vida está boa, está tudo funcionando mais ou menos do jeito que a pessoa queria. Aí chega um problemão sobre a vida dela e ela começa a orar. Ela, pastor, ora por mim. Né? Coloca o meu nome lá na tua igreja. Eu preciso, urgente, está acontecendo isso, né? Mas do contrário, de repente você começa a ver assim, os problemas aparecem, a pessoa vem na reunião de oração. Não é verdade? Né? Veja bem, estou mostrando o que é a nossa natureza. Não estou criticando você, não estou aqui para colocar peso sobre você. Irmãos, chega de peso, a gente já tem muito peso para carregar. Não é? Mas essa é a realidade. De repente, as coisas acontecem e a gente começa a buscar mais a Deus. Mas às vezes não é cômodo demais. A gente pergunta, apareceu o problema, agora eu vou orar. E lá dentro a gente diz assim, não, eu quero fazer as coisas por mim mesmo. Eu já sou condicionado a isso. Eu quero resolver, isso que a gente faz, a gente tenta resolver por nós mesmos. Toda a minha formação me ensinou a fazer tudo por mim mesmo. O texto não diz que se você quiser saber como Deus faz, diz, se você quiser saber como Deus quer que você faça, simplesmente pergunte a Ele. Ele não vai se ofender.
Fale com Ele, estamos prontos para pedir a Deus. Mas espere. Há uma condição, está nos próximos 3 versos, quando começa com a palavra mas, no versículo 6, na versão que não é a que você tem aí. Mas, quando lhe perguntarem, estejam certos de que realmente esperam que Ele, Deus, lhes diga. Pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar que é empurrada e agitada pelo vento. E cada decisão que tomarem, assim, será insegura, na medida em que vocês se voltam, ora para um lado, ora para o outro. Portanto, se vocês não pedirem com fé, não esperem que o Senhor lhes dê nenhuma resposta concreta. É fácil falar, é fácil, o difícil mesmo é fazer. Toda a nossa natureza milita contra isso. Admitimos que a condição é muito grande, é tão simples ao mesmo tempo. Dizer, acredite em Deus, exercite a sua fé. Só ficar insistindo no problema, ou entregar e depois tomá-lo de volta, ou pedir que a sua mente voe, permitir que a sua mente voe de um lado para o outro, você acabará numa confusão inútil. Sim, agitando-se de lá para cá como uma onda que muda a cada instante conforme sopra o vento, né? Tem gente que é assim, ela muda conforme sopra o vento, ela vai para cá, se os problemas estão lá, ela se desespera, se não tem problema, então ela está bem, está tudo certo, a vida vai, que bom, né? Mas como é que se faz para a mente não se dividir? Para não ficar nessa confusão. Para não deitar na cama e ficar naquele desespero, e perder o sono, e não dormir, por causa de coisas que estão acontecendo na vida da gente. Como é que você consegue esse tipo de fé, que se possa pedir sem reserva, sem dúvidas, sem ondas? Como? A verdade pura é, não se consegue ter esse tipo de fé por si próprio. Ela não aparece por mágica. Tem crente que acha que fé é uma coisa que aparece por mágica. De repente eu estou lá, a fé vem e tudo começa a funcionar daquele jeitinho, certinho, bonitinho. Não, meu irmão, não é assim. Se você agir assim, o tempo todo você vai ficar girando em falso. O que o deixa no mesmo lugar onde você começou? O que fazer? Será que há uma resposta? Sim, há uma resposta. Deus sabia que nós podíamos ter este probleminha e não nos deixou oscilando, nunca. Ele nos dá a solução. E sabe qual é a solução? Antes de qualquer coisa, é você ser autêntico, é você ser sincero diante de Deus. Você se lembra daquele homem que chegou diante de Jesus? Jesus, eu preciso da tua ajuda. Será que o Senhor pode me ajudar? E Jesus disse, olha, tudo é possível aquele que crê. Lembra desse texto? Depois se você quiser abrir, está lá em Marcos 9. E ele disse assim, eu creio. Mas olha que paradoxo. Ele falou, ao mesmo tempo que ele disse, eu creio, mas ele disse assim, ajuda-me na minha falta de fé. Ele foi honesto. Ele foi sincero. Ele não ficou que nem aqueles crentes, porque Deus vai fazer. Não, porque Deus, Ele é bom, as coisas vão acontecer. Ele falou, Jesus, eu preciso de fé, me ajuda na minha falta de fé. Eu creio, eu tenho fé, mas assim, falta ainda. Tem alguma coisa, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Meu irmão, seus problemas foram feitos sob medida. É para você. Nos versos 9 e 11 estão 2 extremos, que eu quero ver ainda continuando na outra versão, que a pessoa não estava lá quando todos os presentes foram distribuídos, e o cara que tem tudo, de repente, você olha e fala, mas por que ele tem tudo? E eu
não tenho nada. Por que alguns nascem numa família boa, que tem filhos bons, que a vida dá certo, as coisas funcionam, né? E de repente você diz assim, e eu estou aqui, olha. Você é pobre, está faltando dinheiro, talento, atenções, oportunidades, chances. Eu quero dizer para você, você tem grande valor para Deus. Você tem grande valor para Deus. Você tem valor na igreja. Você tem valor no mundo. Sim, é rico, rico. Você é o filho do rei. Eu não estou dizendo aqui no sentido que tem por aí, né, que fica tentando lançar pensamentos positivos e tentar colocar as pessoas lá em cima. Não, eu estou falando, meu irmão, pensando realmente no que a Bíblia diz. Você é o filho do rei. Deus é o seu pai. Você pensou para nisso? Deus é seu pai. Alegre-se nas coisas que você não pode perder. Porque estas coisas que você está vivendo, talvez, você já perdeu. Você está perdendo. Ou talvez ainda vai perder. Mas existem coisas que você tem, que Deus te deu, que você não pode perder. Por isso que você é rico. Você é rico, você tem muito mais do que você imagina, muito mais. Agora, você é rico, eu sei que não tem ninguém rico aqui, mas de repente alguém vai ouvir essa mensagem, né? Mas você é rico, o dinheiro pode ser perdido, os talentos podem ser roubados, as atenções podem se desvanecer, as circunstâncias podem mudar para pior. Feliz de você se estiver ciente disso. Alegre-se também você que é rico com as coisas que você não pode perder, que ninguém pode te tirar, porque o dinheiro vai embora, acaba, uma crise chega e tudo vai por água abaixo. Mas o mais importante é o seguinte, é que nós temos que entender que não importa em que condição você está, haverá problemas. E eles foram feitos sob medida para você. Você é um ser singular. Não há ninguém mais que tenha nascido que seja exatamente como você. E os testes que Deus manda para a sua vida são para satisfazer suas necessidades, para mostrar as suas fraquezas, para desenvolver o seu caráter. Por isso, meu irmão, há mais do que os olhos podem ver. Há mais do que você pode enxergar com os teus olhos. Muito mais, nós precisamos enxergar com os olhos de Deus. E entender o que Ele está fazendo. Porque veja bem, nós olhamos para a vida e a gente não consegue olhar o quadro completo. Porque se nós conseguíssemos enxergar o quadro completo de tudo que vai acontecer ainda, não sobraria espaço para a fé. Então não tente entender coisas que não é possível entender. Só Deus conhece o quadro completo. Só Deus sabe o que você está passando agora. E só Deus sabe como você vai atravessar por esse deserto. Só Deus sabe que você tem lutado. Só Deus sabe que você tem chorado. Só Deus sabe como você está interiormente, no seu coração. E mais ninguém. Por isso, abre o teu coração diante de Deus, e essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Problemas, todo mundo tem, mas como é que nós vamos lidar com eles a partir de toda isto que nós ouvimos hoje? Será que nós estamos dispostos a deixar Deus tratar com o nosso caráter,
transformar o nosso caráter, mudar a nossa vida, nos ajudar a crescer na fé, porque, meu irmão, tudo isso que você está passando não é à toa. Deus não está brincando com você. Deus não é um garotinho que fica brincando com a gente, se a gente vai conseguir ou não, se a gente vai vencer, né, essas etapas de dificuldades da atividade física, né? Ele não está olhando do céu e se divertindo com tudo que você está passando. Meu irmão, eu quero dizer para você, Ele sofre com você. Deus sofre com você. Só que o fato de Deus sofrer, Ele não vai dizer lá do céu assim, chega, agora não vou deixar mais. Não, porque Ele consegue olhar lá na frente. E Ele sabe que você precisa passar o que você está passando, para crescer, para criar resiliência, para melhorar na sua fé, para melhorar no seu relacionamento com Ele. Então, não diga, não é, por que eu nasci nessa família? Por que eu não fiz a escola certa? Por que eu não casei com a pessoa certa? Por que eu não tive os filhos certos? Não é assim que acontece. Você está aí porque foi aí que Deus te colocou, nesta família. Deus te colocou e te deu as pessoas que estão com você. E são elas, irmãos, que vão ser os veículos de Deus para tratar com o teu coração. Porque essas pessoas que dizem assim, mas olha, aquele lá, parece que ele não tem problemas. Meu irmão, todo mundo tem. Só que algumas pessoas, elas são tão orgulhosas, tão arrogantes, que elas não reconhecem os seus problemas. Elas têm que passar um ar de que tudo está bem. E não adianta. Nós estamos aqui, agora. O problema é real, não é uma fantasia. Então eu convido você nesta manhã a pedir a Deus com sinceridade e dizer, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Seja honesto com Deus. Senhor, eu estou vivendo essa dificuldade e eu não sei como sair dela. Não adianta ficar fazendo declarações positivas, né? Não, porque eu hei de vencer. Não, porque todas as coisas cooperam para... A gente fica citando até versículo bíblico fora do contexto para tentar resolver, consertar coisas que, vamos dizer assim, pelo menos no momento não tem conserto. O conserto que tem é no teu caráter, é na tua fé. Você vai ajudar, Deus vai te ajudar e você vai aprender a passar por tudo isso e se levantar com a cabeça erguida, reconhecendo que Deus é bom. E que Ele guiou você e te trouxe até onde você está, do jeito que você está, na situação em que você está, para que você pudesse ser uma pessoa melhor, para que você possa ser uma pessoa melhor. Então eu gostaria que você ficasse em pé no teu lugar agora. Nós estamos terminando esse momento. E eu quero chamar os músicos, venham para cá já. E eu gostaria que nós fizéssemos uma oração honesta e sincera diante de Deus agora. Honesta e sincera. Eu sei que você espera muitas coisas, tem expectativas no teu coração. E essas expectativas muitas vezes têm sido frustradas, porque você esperava uma coisa e aconteceu de outro jeito. Você planejou de uma forma e os seus planos foram por água abaixo. E de repente você olha e fala assim, até quando? Até quando, Deus? Até quando eu vou ter que viver desse jeito? Eu não tenho resposta. Sem dúvida, Deus tem a resposta. E talvez
E a grande maioria das vezes Ele não vai nos dar a resposta. Porque senão, nós não vamos colocar em prática a nossa fé. Nós não vamos conseguir exercitar a nossa fé. Por isso que eu peço para você hoje de manhã, é que você diga para Ele: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Você pode dizer isso? Você pode fechar os olhos. E não considere essa falta de fé, meu irmão, pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Não é pecado. Você é humano. Deus te vê do jeito que você é. Ele não precisa que você crie uma persona. Ele não precisa que você crie uma boa impressão, nem para Ele, nem para os outros. Ele quer que você seja sincero diante dEle e diga: me ajuda na minha falta de fé, Senhor. É isso, Pai, que nós oramos neste momento, cada um de nós, porque todo mundo tem problema, sejam cristãos ou não, sejam convertidos ou não, sejam de uma família que tem tudo ou não, seja de uma igreja assim ou assado ou não, todos nós precisamos da ajuda do Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, na nossa falta de fé, para que entendamos e compreendamos que nós estamos num processo, e esse processo pode causar dor, pode trazer dores excruciantes, mas nós queremos permanecer até o fim, porque sabemos que lá no fim o Senhor estará nos esperando e dizendo: filho, você chegou porque eu te ajudei. Filho, você chegou porque eu te fortaleci. Em teu nome oramos, Pai, e nos dobramos humildemente diante da tua presença, clamando: ajuda-nos na nossa falta de fé. Amém. Amém. Tem um cântico para agora? Aleluia. Enquanto isso, os diáconos podem se preparar e vir aqui à frente. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz. O pão vai passar enquanto cantamos. Sangue derramado, Você vai segurá-lo nas suas mãos até que todos sejam o servidos. peso do pecado ele Levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido. Foi a terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde
Ele está vivo. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu o medo. Jesus venceu a culpa. Jesus venceu. E você hoje pode exercer fé neste Cristo vencedor sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua família. Por isso nós estamos aqui diante da mesa, o pão diante dos nossos olhos, para dizer e mostrar para nós quem é Jesus. Tudo que Ele fez naquela cruz do Calvário, para que hoje você estivesse aqui, segurando este pão nas suas mãos, dizendo: filho, foi por você, foi para você, que eu rasguei meu corpo na cruz do Calvário, e por isso hoje você tem vitória pela fé, pela fé. Por isso, Senhor, nós apresentamos diante de Ti este pão, Senhor, que é muito mais do que um símbolo. Ele fala do que o Senhor fez, do que o Senhor realizou. Obrigado, Jesus, obrigado. Ao comer deste pão, Senhor, nós concretizamos e solidificamos a fé que temos em Ti. Que o Senhor esteja agora abençoando este pão, que seja alimento para os meus irmãos, que seja alimento para a tua igreja, em nome de Jesus. Desfruta da mesa de Jesus agora, que é farta por teu coração. Coma do pão em nome de Jesus. Toda a glória a Jesus. O vinho vai passar. Você vai pegar da bandeja, tomar e devolver imediatamente a bandeja, enquanto nós continuamos a adorar e bendizer o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado.
Celebra o Senhor. Celebra o Senhor Jesus. Aleluia. Toda a glória a Jesus. É porque Ele vive que nós continuamos e não desistimos. Ele não está pendurado na cruz. Ele não está num sepulcro. Ele está vivo, assentado ao lado direito do Deus Todo-Poderoso, olhando para você e para mim cada instante. Não duvide do amor de Deus por você. Não duvide do amor de Deus por você. Porque esse amor de Deus por você não depende das circunstâncias. Não depende do seu estado emocional. Não depende deste pecado que você está enfrentando e lutando contra ele. Ele te ama do jeito que você é e está. E Ele está trabalhando por você e lutando por você para que você vença este pecado. Não desista desta caminhada, desta jornada. Siga em frente. Siga em frente. Não olhe para trás. Porque Jesus é o Senhor das nossas vidas. Deus abençoe sua vida, meu irmão querido, minha irmã querida. Você que está aí na sua casa. Vai com fé. Seguindo. Em nome de Jesus. Abraça o teu irmão, abençoa o teu irmão. E vá na paz do Senhor Jesus.